Programa Casa Luxo, um oferecimento Classe Coifas. Estamos começando mais um programa Casa Luxo. E o programa de hoje vai mostrar um local que nunca foi mostrado nesse programa. Trata-se de um galpão que foi transformado em uma produtora e sofreu um processo bem longo de projeto, de execução de obras. E nós vamos mostrar o resultado final para vocês. Quem fez o projeto foi a arquiteta Vanessa Moraes. Mas quem vai conversar um pouquinho conosco é um dos diretores, que é o José Rubens. José Rubens, obrigada. Imagina, a gente que agradece e sejam todos bem-vindos. José Rubens, eu queria que você começasse a contar aqui pra gente, pro pessoal de casa, quando vocês contrataram a Vanessa, o que vocês falaram para ela, o que tinha aqui, como que foi? Na verdade, a produtora já se encontrava em outro local, só que até então a gente estava numa casa, né? Então, teoricamente, um lugar adaptado e a gente trabalhava. Então, quando a gente veio para esse galpão, a gente tinha a necessidade de transformar o galpão numa produtora. Então, a gente tinha a necessidade dos espaços, nós sabíamos os espaços que a gente queria e precisava, e deixamos na mão dela e pedimos a opinião e a sugestão dela e confiamos nela nas sugestões de distribuição desses espaços. Na parte de layout interno. Exatamente. Então, nós temos a necessidade de ter um estúdio, então sabíamos já que por entrada e a disposição do galpão, sabíamos que esse estúdio teria que ficar na frente, né? Então, todo o restante, a gente tinha uma dúvida enorme, né, de como distribuir isso, né? Então, isso é bom, porque daí tem bastante trabalho para os arquitetos e os designers. Se fosse fácil, né? Não vou dizer que qualquer um faria, mas daí não teria graça, né? Se fosse muito fácil. E quanto tempo levou para a Vanessa desenvolver esse projeto? Desde o início da conversa? Foi rápido? Como que foi? Olha, a princípio foi em média aí mais ou menos uns de 2 a 3 meses, mas talvez porque a gente tinha também de uma certa forma um tempo, né? A gente começou a pesquisar um pouco antes, então a gente não deixou muito em cima da hora. Mas como a gente conseguiu também o galpão um pouco depois, então foi um processo aí mais ou menos uns 3 meses. Então a gente tinha essa necessidade, mas só que o prazo ainda estava um pouco confortável para poder trabalhar e pensar como seria essa forma, né? E sobre a linguagem do projeto, vocês opinaram, falaram, olha, eu quero um estilo mais desse jeito, mais informal, ou a Vanessa que foi dando, né, os toques, como que vocês pediram isso para ela? A gente conversava bastante, ela sugeria algumas coisas, a gente falava algumas coisas do que a gente imaginava, nem sempre o que a gente imagina ou sugere, às vezes fica bom, né? Então, na verdade, cai um pouco no gosto, né? Às vezes a nossa sugestão na nossa cabeça é algo bacana, extraordinário, mas talvez não vá combinar com algum ambiente ou alguma... de repente você fala, não, eu queria uma recepção extravagante, algo diferenciado. Não que seja ruim, mas às vezes isso na visão do arquiteto, você fala, não, vamos fazer algo um pouco mais clean ou de repente minimalista, talvez. Então foram sugestões, foram conversas, a gente sugeria alguma coisa, ela sugeria outra, e a gente foi chegando, foi formando a personalidade e a cara da produtora. Zé, sobre cores, eu noto que tem bastante preto, né, em maioria das salas, na recepção. Isso era um gosto pessoal de vocês? Tem a ver com o logotipo? Como que vocês chegaram? Ou foi a Vanessa também? Na verdade, o preto em algumas salas ajuda, como a gente trabalha na edição e tratamento de imagens, o preto ajuda na luz, né, do ambiente mesmo. Dá um destaque para a tela. Exatamente. Então, às vezes, você não tem uma incidência de luz na parede, né? A parede não rebate uma luz, principalmente atrás dos monitores. Então, em alguns determinados locais, foram estrategicamente feitos a parede preta e também entrou um pouco de gosto, né? Daí um acaba usando um pouquinho mais, outro menos. Então, no meu caso, por exemplo, na minha sala, eu optei por uma das paredes ter um papel de parede.
diferenciado, que eu gosto um pouco de cartoon, alguns bonecos, enfim, algumas artes nesse sentido. Então, mas uma parede realmente ela está preta justamente por causa desse tratamento de imagem que a gente acaba fazendo, então para não refletir muito a luz também, né? Auxilia bastante no trabalho. E na questão, uma parte técnica, né? Não entendo, nós vamos mostrar para o pessoal de casa os ambientes, mas a questão de estúdio. Para se montar um estúdio, principalmente aqui, que era um galpão que não tinha nada, né? Ele tinha uma escada, um mezanino, não tinha acabamento nenhum. Quais as necessidades técnicas para se montar esse galpão? Tá. No estúdio, eu vou falar um pouco também, porque já não é uma área, eu sou mais da parte de edição, então um dos outros sócios, o Eduardo, que é um dos diretores também, ele entende muito mais essa parte técnica de estúdio. Mas eu sei que, na verdade, a gente precisava de altura, né? O pé direito teria que ser bem alto, principalmente por causa de iluminação, então a gente precisaria ter essa margem de trabalho, né? Então, para a gente descer luz ou subir luz e profundidade. Isso era algo importante, principalmente para você ter recuo de câmera e tudo mais. E às vezes necessidade de você colocar algo grande no estúdio, como um carro ou muitas pessoas numa gravação. Então tem que ter acesso também pela frente, como Exatamente. Você até tinha comentado. Então uma das necessidades do estúdio ser na frente é justamente isso, né? Você ter acesso para você, de repente, colocar um carro dentro do estúdio e fazer uma gravação. Ou às vezes você entra com um móvel, vai montar um cenário. Então se você tivesse uma entrada pequena, uma localização ruim do estúdio, por exemplo, nos fundos, fica mais complicado, né? Fica uma coisa mais restrita. E a questão também de revestimentos na parede, em função acústica, sim, né? Sim. Até num local que não aparece, então o pessoal de casa vai ver um pouquinho dessas espumas. E questão de cores, vocês mudam os fundos, né? Agora hoje tá no branco, estúdio, né? Hoje tá. Cada semana que você entra, às vezes você vai encontrar de um jeito o estúdio. Mas é por necessidade do trabalho. Então, na maioria das vezes, não é via de regra, mas na maioria das vezes ele se encontra branco. Porque justamente para você ter um estouro de branco, fundo infinito, mas às vezes você vai fazer uma fotografia, vai fazer um vídeo que vai utilizar um fundo preto, então de repente você já deixa preto, ou se não você estende um pano ou pinta, vai fazer um croma, né, o estúdio verde ou azul, independente do trabalho, dependendo do trabalho, né? Às vezes você vai ter uma roupa lá, o pessoal vai ter roupas, tons verdes, você não pode usar a cor verde no estúdio para fazer um croma, então daí você opta pelo azul. Mas depende de cada trabalho. Cada semana tá de uma cor. Zé, muito obrigada. Eu queria agora pedir licença para você e para os seus sócios para mostrar um pouquinho mais cada detalhe dos ambientes daqui da sua empresa. Pode ser? Fique à vontade, é claro. Muito obrigada. E você não saia daí que a gente volta rapidinho. Olá, sou o arquiteto Bruno Rubiano. Venho com a dica de hoje falar sobre churrasqueiras sob medida. Em parceria com a empresa Classe Coifas, a dica de hoje é mostrar churrasqueiras com linhas diferenciadas, desde uma residência ao apartamento. Classe Coifas. Coifas e churrasqueiras sob medida. Voltamos e agora vamos mostrar um pouquinho para vocês da parte interna da produtora que nós estamos gravando. No primeiro bloco nós conversamos com um dos sócios aqui desse local, ele explicou para a gente o que foi pedido para a arquiteta Vanessa Moraes
e agora a gente vai mostrar detalhadamente cada ambiente. Lembrando que aqui era um galpão, então quando ela chegou, quando eles também alugaram esse local, não tinha nada, tinha o piso com cimento, aliás foi mantido esse piso de cimento em toda a extensão do galpão, uma escada e um mezanino. Então, para começar, a gente vai mostrar o hall de entrada, né? A entrada, a recepção, né, deste local. Então, a gente entra, né, na produtora, a gente tem logo à direita uma parede que tem vidros, né, espelhos, na verdade, são cortados em formas circulares, em tamanhos diferenciados. Então, logo que você entra, já tem, né, algo diferenciado, uma decoração. E a gente já consegue ver todo o local, porque a recepção ela é dividida por uma parede de vidro. Então a gente tem um balcão que foi colocado, é um balcão pronto na verdade, que foi colocado para atender as pessoas que chegam. Existe também uma placa que identifica a marca desse local em preto, como o Zé já falou no primeiro bloco, eles gostam bastante, é bem importante para eles colocar dentro das salas, a gente vai ver depois no próximo bloco. Existe um sofá branco que dá um contraste até com o papel de parede. Aliás, aqui é um local que tem bastante papel de parede, até mesmo na parede que tem os círculos, né, de espelho, também foi utilizado um. E a gente não pode deixar de mostrar a questão do gesso. Então foi trabalhado um gesso, ele foi trabalhado com sancas, rebaixos, mas porém uma linha totalmente reta, onde foram colocadas as iluminações, em cima do balcão, em cima da recepção. E o gesso também aparece mais uma vez nesse hall de entrada, num painel, né, de parede em frente ao sofá de couro branco, onde possuem 3 TVs. Ali eles expõem os produtos, né, os filmes que foram feitos por aqui, enquanto o cliente espera, né, aguarda ser atendido. Lembrando mais uma vez que esse papel de parede se estende até a escada. O piso, como eu já comentei, continuou no cimento queimado, né, no cinza mesmo, foi só passado uma resina, como eles me contaram. Foram instalados rodapés de madeira branco em todo o local, tanto embaixo quanto no pavimento superior. E a escada também foi mantida com o cimento queimado, também com a resina e um guarda-corpo de alumínio pintado em branco. Logo na recepção, a gente entrando, lembrando que nesse galpão a gente tem 2 pavimentos e aqui na parte térrea funcionam algumas salas de atendimento e o estúdio. A gente tem uma copa, um banheiro e a gente está nessa primeira sala aqui de atendimento. Então aqui a gente pode ver que a Vanessa caprichou bastante, ela mudou a cor, né, do local, tem um pouquinho mais de cor nas paredes, colocou um papel de parede, mais uma vez o papel de parede aparece aqui. Tons neutros, trabalhou muito bem a questão de marcenaria, então aqui os móveis pretos também repetem, né, a nossa conversa anterior, foram desenhados o gabinete e mistura um pouco esse tom de gelo, então tanto os móveis, tanto um aparador que fica atrás da mesa, também desenhado nessas 2 tonalidades. Os proprietários me falaram que tudo isso a Vanessa detalhou e desenhou. E também aqui o que chama atenção nesse local é a questão das prateleiras de vidro, né, que tem uma iluminação de LED, então eles podem expor produtos de determinados clientes ou lembranças ou algo que eles produzem para fornecer para clientes. Então é um espaço, na verdade, clean, bem moderno, né, que a gente pode ver que teve um capricho aqui com decoração. Então agora eu gostaria de chamar vocês, já que nós falamos do estúdio, nós estamos em uma produtora, queria convidar vocês um pouquinho para ir até lá para ver como funciona esse estúdio. Vamos lá? Então, como falamos, estamos agora no estúdio. O Zé já conversou um pouquinho com a gente, contou quais as necessidades técnicas desse local, mas tem algumas curiosidades que ainda preciso passar para vocês. Aqui todo o estúdio é revestido com lã de vidro, então dentro das paredes, até mesmo as portas, porque ao contrário de outros locais, a gente não pode deixar o som daqui entrar, não pode entrar nada, diferente de quem toca bateria, tem uma banda que tem que fazer acústica para as outras pessoas do lado de fora não escutarem. Existe também a questão das paredes, eu mesma achava que eram tecidos, cenários, mas o pessoal aqui contou que as paredes são pintadas a cada trabalho. Então hoje elas estão pretas, né? Uma parte preta, uma parte branca, mas já foi pintado de rosa, de verde, enfim. Cada trabalho uma situação diferente. Inclusive o piso também muda, já foi colocado areia, enfim. Cada trabalho um novo cenário.
E essa questão também de acústica, existe uma parede que ela é revestida com uma espuma anti-chamas, né? Então ela protege contra o fogo e também ajuda na questão do som que é necessário aqui para as gravações. Outra coisa que chama atenção também é um tecido que tem sobre onde eu estou, que é um tecido branco que serve para amenizar a questão da iluminação. Então, se não quer ter uma luz direta sobre o produto que está sendo exposto ou sobre a pessoa que está gravando, esse tecido ajuda a diminuir essa quantidade de luz, né, a incidência dela aqui embaixo. Então isso também é móvel, pode abaixar, subir. A gente também tem uns trilhos, né, onde se colocam as iluminações. E ainda falando essa parte elétrica, né, essa parte de iluminação, eles me contaram que aqui a caixa de energia teve que ser trocada, ela é totalmente independente do restante da produtora para não ter nenhum tipo de problema. E também vale a pena chamar a atenção que aqui é um lugar até quente, né? Por ser fechado, toda essa questão de revestimentos, existem aqui mais de 60 mil BTUs em ar-condicionados. Então, são 3 aparelhos, normalmente não interferem na gravação, né? Mas pelo menos dá uma refrescada se eles precisarem ser desligados um pouquinho antes. Temos a questão também do fundo infinito, então vocês vão observar que o chão, né, na parede do fundo, ele é arredondado para dar essa ideia de continuidade. E para finalizar aqui esse estúdio, as portas, né? Lembrando que o Zé já contou pra gente que esse estúdio fica na frente do galpão, porque a gente tem que abrir essas portas para poder entrar um carro, entrar mobiliário. Eles já me contaram que entra muita questão de marcenaria, às vezes eles projetam, né, um ambiente todo só para uma gravação. Então essa parte frontal, onde vocês estão vendo essas 2 portas, lembrando que também elas são revestidas para questão de acústica e poder entrar e sair o que eles precisam para a gravação. E no próximo bloco nós vamos mostrar o pavimento superior dessa produtora, não perca! Olá, sou o arquiteto Bruno Rubiano. Venho com a dica de hoje falar sobre churrasqueiras sob medida. Em parceria com a empresa Classe Coifas, a dica de hoje é mostrar churrasqueiras com linhas diferenciadas, desde uma residência ao apartamento. Classe Coifas. Coifas e churrasqueiras sob medida. Come on and sing it. Ha la 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 la. Ha la 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 la. Let's all sing ha la 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 la. Lay it down. Everything is sound. Ha la 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 la. Ha la 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 la. Let's all sing ha la 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 la. Hallelujah. We're connected now. Estamos de volta no último bloco do programa Casa Luxo e agora estamos no pavimento superior da produtora. Aqui nós temos, logo que subimos da escada, temos um café que foi projetado também pela arquiteta Vanessa, onde tem um projeto elaborado de marcenaria, papel de parede novamente e uma grande recepção. E aqui nós estamos na ilha de edição do Rafael, que é um dos sócios. Rafael, muito obrigada também, né, por abrir sua sala. E eu queria que você contasse um pouquinho, que acho que cada sócio pediu uma coisa para Vanessa, né? O que você pediu para ela aqui? Isso. Bom, o nosso público é um público também descolado, né? Então, assim, a gente gostaria de ter um ambiente com bastante cores, assim, um pouco do preto também para ajudar no contraste, né? Como o Zé já falou no bloco anterior. Mas assim, que fosse um ambiente diferenciado, descolado
né? Para a gente atender os nossos clientes, assim, de uma maneira mais... como é que eu posso dizer? Que eles se sentissem também, né, à vontade. De também... uma maneira que os clientes se sentissem mais à vontade para estar trabalhando com a gente. E aqui eu noto que cada um tem um pouquinho da história mesmo, né, da pessoal de cada um. Que cada elemento aqui de decoração são peças suas. Tem alguma história? Como que você adquiriu essas peças? Tem algum significado para você? Então, aqui cada um decorou da sua forma, né? Então, assim, na minha ilha aqui eu tenho peças que são que eu ganhei dos meus familiares. Por exemplo, eu tenho uma câmera que pertencia ao meu avô. Tem um grafite na parede aqui que foi feito por um artista da cidade. É uma prancha de skate, na verdade. Isso, tem as latas também que ele faz o spray. Inclusive tem o grafite dele aqui na produtora também. Tá lá no pavimento térreo, né? Próximo da escada. Exato. E também temos, assim, eu tenho, no caso, trabalhos de amigos meus também nas paredes, assim, então... Acho que fica bem legal, me sinto à vontade e eu acho que eu me sentindo à vontade, meus clientes também vão se sentir, né? E Rafael, o cliente ele chega a ficar aqui com você nessa sala, acompanhar o seu trabalho, porque grava-se lá embaixo no estúdio e depois o final acontece aqui, né? Isso, depois de todo o processo, né, de gravação, esse material tem que ser editado, montado, né? Então são nesses espaços aqui que a gente faz a montagem, a edição e a finalização, colorização, algumas vezes a parte de áudio, trilha também, né? Então a gente acaba trabalhando nesse espaço. Muitas vezes alguns clientes vêm acompanhar assim o trabalho, né? Então por isso que a gente fez salas individuais para a gente ter... Não cruzarem clientes. Não cruzarem clientes, se sentirem mais à vontade, né? E então é isso, né? Então é legal mostrar pro pessoal de casa que aqui ele usou o preto, a marcenaria também preto com o vermelho, né? Que foi uma opção dele. E também tem um trabalho em cada sala, em cada ilha, tem um trabalho na parede com gesso. E aqui na sala do Rafael é um trabalho, na verdade eu acho que é um forro acústico que a Vanessa acabou utilizando e colocou como um elemento decorativo, iluminado aqui na sala do Rafael. Tem também um sofá preto, que eu acho que é onde o cliente pode ficar, né, Rafael? Isso. Ao invés de conversar com você. E o que chama atenção, não só na sua e nas outras salas, é a questão dos 2 monitores. Isso é necessário para o seu trabalho mesmo? É necessário. Nossa área de trabalho se distribui melhor com os 2 monitores, né? Facilita o nosso trabalho para não ficar uma área apertada, né? Então é legal que a gente divide um local, a área de trabalho mesmo, e a outra é o vídeo que está sendo processado, é o que vai para a TV, né? E quanto tempo você costuma passar o seu dia aqui? O dia todo? Então, normalmente sim, né? Mas isso varia muito do trabalho e do prazo, né? A gente sempre brinca, é um termo muito utilizado, é sempre o trabalho é para ontem, né? Sim. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente tem que vir à noite, às vezes à madrugada, ou um fim de semana. Então ficam aqui também. A gente fica aqui bastante tempo. Depende do trabalho, né? Depende do trabalho, a gente consegue fazer mais rápido. Mais rápido, mais lento, exato. Depende muito do trabalho, o que o cliente está precisando no momento, né? E é legal, antes de mostrar as outras salas que a gente já vai mostrar, só chamar a atenção que tem uma bateria aqui escondida na sala do Rafael. Então pra gente ver mesmo como tem as coisas, né? Os gostos pessoais, os pertences pessoais dele. Isso. E na sala do Zé, né? O Zé já quis outra cor, né? Cada um, como você disse, pediu uma coisa diferente. Isso. Na sala do Zé foi um tom mais amarelado. Ele usou um papel de parede, puxou para um lado mais cartoon, mais divertido. É um lado que ele gosta bastante. Tem a parte de bonecos também, que ele gosta bastante. Super-heróis, essa questão. Isso, exatamente. E então ele puxou mais para esse lado. Tem também a questão dos porta-retratos, eu vi que ele tem ali, acho que a família, né? Isso. E ele já usou um fundo diferente do seu, que você usou aquelas placas de gesso furadinhas.
ele já utilizou um outro trabalho na parede, né? Isso, foi um outro trabalho também. Com nichos, né? Com nichos. E então, o fundo acompanhando, pelo que eu vi ali, o fundo acompanhando o tom amarelado. Exato. E na outra sala, ele é uma sala com menos detalhes, na outra ilha, né? Isso, o Renato, ele preferiu algo mais sombrio, né? Mais preto, mas também puxou pro vermelho. A Vanessa também fez um trabalho com gesso, iluminação. Mas enfim, cada um pegou um pouquinho da sua personalidade e colocou na sua sala, né, no seu local de trabalho. Ele, diferentemente de vocês, deixou tudo preto, né? Tanto a marcenaria. Na verdade, os móveis são bem parecidos, vocês só mudaram as cores, né? Exato. E a distribuição. Porque assim, a gente aqui trabalha com criação, né? Então é importante que a gente se sinta bem no ambiente de trabalho. Com certeza. Para estar à vontade para estar criando, né? Então... E sobre a sala que vocês apresentam para os clientes? Existe uma sala de apresentação aqui também. Ela tem que ter algo especial que vocês precisem demonstrar para o cliente, questão de som, de vídeo, né? O que vocês pediram ali para a Vanessa? A gente pediu uma sala diferenciada, ela fez uma mesa toda trabalhada em vidro, né? Preta também. Inclusive a parede também é de vidro, né? Temos uma parede de vidro com papel de parede também, e o que na verdade o que destaca é um trabalho em gesso que ela fez no centro da sala com lâmpadas de croica. Mas o principal é a gente ter uma TV, né? Uma TV bacana para a gente estar apresentando os nossos filmes para os nossos clientes, né? E ter um sistema de som legal. O mais importante é isso para a gente. Rafael, muito obrigada, parabéns pelo projeto da produtora. Eu particularmente adorei as ilhas e quero desejar muito sucesso para vocês e quem sabe nós podemos gravar juntos, né, mais para frente. Muito obrigado a vocês, a gente que agradece. Muito obrigado pela visita. Obrigada. E a você, muito obrigada e até o próximo programa Casa Luxo. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Classe Coifas.